Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por participarem e por estarem aqui. Se você é novo no programa, reserve um minuto agora para se inscrever no World Affairs in Context, no Substack ou no Patreon, para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Você encontrará os links na descrição do vídeo abaixo. Eu adoraria muito ver você nessas duas plataformas. E se a ordem mundial do pós-Guerra Fria não estivesse em crise, mas sim encerrada? Essa é a conclusão surpreendente apresentada por analistas do Conselho Europeu de Relações Exteriores em seu artigo mais recente, publicado no site do think tank. Na minha opinião, ele oferece uma excelente visão sobre a lógica das elites europeias, algo que está totalmente em evidência na Conferência de Segurança de Munique deste ano, sobre a qual vou conversar em alguns dias com um especialista. Então, fiquem ligados para uma entrevista aqui no meu canal. E isso não é algum tipo de comentário marginal, aliás. Trata-se de um pensamento estratégico europeu dominante. O argumento deles é muito direto. É a ordem liberal baseada em regras, entre aspas, que definiu a política global por quase 3 décadas que já não mantém mais o sistema coeso. Não está cambaleando, não está temporariamente enfraquecida, acabou estruturalmente. Após a Guerra Fria, o Ocidente coletivo, liderado pelos Estados Unidos, que haviam emergido como potência econômica depois da Segunda Guerra Mundial, construiu uma arquitetura global baseada em instituições, regimes comerciais, normas jurídicas e garantias de segurança. Legal norms and security guarantees. The assumption was rooted in expanding markets. A suposição estava enraizada na expansão dos mercados, das alianças e das regras. A ideia era que a estabilidade viria em seguida. E claro, a Europa prosperou nesse ambiente. A União Europeia aprofundou a integração, o que levou à expansão da OTAN, uma aliança que deixou de ser puramente defensiva após o fim do Pacto de Varsóvia. A globalização se acelerou e o sistema parecia duradouro. Mas agora, as coisas mudaram. O Conselho Europeu de Relações Exteriores admite que o sistema já não funciona como um todo coerente. Por que isso aconteceria? Você pode perguntar. Bem, em primeiro lugar, os próprios Estados Unidos deixaram de agir como garantidor de toda a ordem. As the guarantor of the entire order. Instead of underwriting a global framework as Em vez de sustentar uma estrutura global, como fazia antes, Washington busca cada vez mais seus próprios interesses estratégicos por meio de engajamento seletivo, pressão unilateral e poder militar. Do ponto de vista europeu, isso representa uma mudança profunda. O antigo acordo, em que a liderança americana em segurança era trocada pelo alinhamento europeu, agora é muito menos previsível. Na verdade, é impossível saber por quanto tempo ainda poderá durar, já que o presidente Trump está totalmente focado em desmantelar as instituições globais. Agora, a segunda conclusão a qual gostaria de chamar sua atenção, com base neste artigo e na declaração do Conselho Europeu de Relações Exteriores, é que China e Rússia não estão apenas resistindo à dominação ocidental. Merely resisting Western dominance, they are offering alternative visions of international. Eles estão oferecendo visões alternativas de ordem internacional. Pequim promove princípios de soberania em primeiro lugar, como deve ser. Promove a conectividade de infraestrutura e parcerias com o Sul global. Moscou avança uma estrutura civilizacional e mais multipolar que desafia explicitamente o universalismo ocidental. Assim, China e Rússia não são apenas países, são estados-civilização, ao contrário dos Estados Unidos da América. Como resultado, esses modelos ressoam além da Eurásia. Eles atraem países que nunca aderiram totalmente às normas liberais ocidentais desde o início. Isso, é claro, tornou-se um dos alicerces das nações do BRICS. E há também as chamadas potências médias, países como Turquia, Índia, Brasil e Arábia Saudita, que não se veem mais como atores passivos nesse sistema liderado pelo Ocidente. Isso acontece porque não existe mais um sistema liderado pelo Ocidente, eles mediam. Estão se tornando cada vez mais assertivos em suas regiões. Constroem redes paralelas de comércio, infraestrutura e estruturas de segurança. Formam novas coalizões flexíveis. Não operam de forma ideológica. E assim o resultado é a fragmentação.
O sistema internacional não é mais uma ordem integrada. É um mosaico competitivo, por assim dizer, de esferas sobrepostas, coalizões baseadas em temas e equilíbrios estratégicos. Recentemente, criei um vídeo inteiro sobre o acordo de segurança entre Paquistão e Arábia Saudita, e esse é apenas um dos muitos exemplos aos quais você deve ficar atento. Portanto, na prática, isso significa comércio aqui, segurança ali, tecnologia em outro lugar, regras diferentes aplicadas a diferentes domínios. Different rules are applied to different domains. And here's where the ECFR argument that is... E é aqui que o argumento do ECFR descrito neste artigo se torna realmente significativo. Eles dizem que a Europa não pode restaurar a antiga ordem. Ela se foi completamente. Este é um conceito novo, é claro, novo para a Europa, porque anteriormente a UER fez tudo ao seu alcance para convencer a si mesma e aos que a cercavam de que a arquitetura liberal poderia, em última instância, ser reparada, que estava apenas passando por dificuldades, mas acabaria se recuperando. Mas agora eles estão dizendo, sim, acabou, e estamos cientes disso. Essa lógica está sendo abandonada, como mostra este recente artigo. Segundo ele, isso não é apenas uma perturbação temporária, é uma nova realidade geopolítica. A fragmentação é irreversível. A multipolaridade é estrutural. O Ocidente não é mais o centro gravitacional da política global. Então, o que a Europa deve fazer? Bem, a resposta proposta é um certo grau de pragmatismo, na verdade. Em vez de tentar ressuscitar uma ordem liberal universal, a União Europeia deve aceitar que o mundo agora contém múltiplas trajetórias políticas. Isso significa em coalizões flexíveis e setoriais. Trabalhando com países não porque compartilham a ideologia da UE ou dos Estados europeus, mas porque compartilham interesses específicos. O recente acordo de zona de comércio entre a Índia e a UE é um exemplo disso na prática. Parcerias comerciais com os países do BRICS Plus, cooperação climática sempre que possível, acordos de financiamento ao desenvolvimento que competem com, mas não necessariamente excluem, as iniciativas chinesas e coordenação de segurança quando os interesses se alinham. Portanto, esta é uma Europa muito diferente daquela que o ECFR está propondo. Mas há também uma implicação mais profunda aqui, uma que pode ser bastante desconfortável em Bruxelas. Aí que não é descrita neste texto do ECFR. Se a ordem liberal realmente chegou ao fim como base estrutural da política global, então os projetos de longo prazo de Moscou e Pequim efetivamente alcançaram seu objetivo central. Há vários anos, pelo menos vários anos, se não mais, a Rússia e a China vêm argumentando que o universalismo ocidental era insustentável, que seria de curta duração, que a multipolaridade era inevitável e que a soberania se reafirmaria contra o intervencionismo liberal. E agora, os próprios analistas europeus reconhecem que o sistema não pode voltar à sua forma anterior. Isso não significa que a Rússia e a China, entre aspas, vencem em todos os domínios. Não significa que o Ocidente desmorone de repente, mas significa que a confiança ideológica dos anos 1990 e do início dos anos 2000 desapareceu. Desapareceu completamente. A Europa agora admite abertamente que é apenas um dos muitos polos de poder no mundo e que não é mais o jardim. Portanto, será interessante ver se a Rússia e a China acolherão a Europa nesse novo paradigma, ou se a UE, e por extensão, a Europa, precisará primeiro provar que sua mudança não é apenas retórica, que não é meramente um cavalo de Troia. Será realmente interessante observar como essa nova dinâmica se manifesta na realidade. A conclusão do ECFR sinaliza algo histórico. Para mim, pelo menos, parece ser um ponto de virada psicológico no pensamento estratégico europeu. O reconhecimento de que a ordem liberal não está apenas sob pressão ou muito cansada e precisando de revitalização.
O reconhecimento é de que estruturalmente acabou, não vai voltar. Esse reconhecimento por si só deveria, em teoria, remodelar os debates sobre políticas e forçar a Europa a redefinir seu papel e se reengajar com o mundo, especificamente com a Rússia, em um formato completamente novo. É claro que ainda resta saber se isso vai acontecer ou se continuará seguindo seus velhos hábitos. Muito obrigada por assistir. Espero que tenha gostado desta rápida atualização. Se sim, por favor, apoie meu trabalho. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigada pelo apoio e espero vê-los aqui amanhã. Até mais.